Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou em casa com a minha família. Eu espero que vocês também estejam e todos estejam bem, viu? Na semana passada eu enviei para vocês uma matéria que foi cubismo, né? E hoje eu vou passar uma revisão para vocês, vou mostrar algumas imagens, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vocês vão fazer umas atividades, uns exercícios que eu mandei para Dani, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês tirem comigo na semana que vem ou vocês mandem mensagem para Dani que ela passa para mim, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos começar. Os cubistas representam os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados do plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas. Bom, as imagens cubistas, gente, o que acontece? Elas não são imagens que têm profundidade e que também têm uma real aparência, né, daquilo que como é, né? Então, na verdade, o cubismo ele usa muitas formas geométricas e ele também trabalha muito com o bidimensional, plano bidimensional, que é o plano chapado, como se fosse o desenho no papel sem mostrar profundidade, tá? E aí, o que acontece? Ele decompõe os objetos em sua maioria, porque ele trabalha com de formas geométricas, quadrado, triângulo, retângulo, círculo, e o desenho ele acaba ficando decomposto. O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Braque e Picasso, seguindo a lição de Cézanne, deram início à geometrização dos elementos de paisagem. A gente tem dois tipos de cubismo, tá? E eles se dividem em duas fases. O cubismo analítico, que é um cubismo de 1909, caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando uma visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos do mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Aqui a gente consegue observar dois quadros, né? Desse aqui, esse aqui embaixo a gente consegue perceber que é como se fosse uma montanha, né? E tem umas árvores aqui, olha. Só que a gente vê aqui, a gente consegue ver ele de baixo, né? Como se ele tivesse vindo. A gente tá olhando de baixo aquilo dali, né? E na verdade a gente não consegue, a gente acha que é uma montanha, né? Tem umas plantas, parece ter um caule de uma árvore. Então, assim, a gente tem uma imagem, né? Mas a gente não consegue saber ou identificar muito bem como tá essa imagem. E ela tá sempre em superposição, né? É como se tivesse um elemento em cima do outro encaixando. Na outra imagem, a gente tem uma mulher, a gente consegue ver essa mulher aqui, né? E a gente tem elementos de sobreposição em cima dela, do lado, né? E ela, na verdade, ela tá junto do fundo. Então a gente consegue reconhecer ela um pouco porque a gente consegue ver ali o rosto, né? O seio, a gente consegue ver o traço do umbigo e as cores dela também são diferentes. A gente tem um fundo voltado mais pro azul, pro cinza, né? E ela tá mais no tom do bege. Então a gente consegue tem essa diferença para a gente conseguir observar a imagem dentro da tela. E o cubismo sintético, que ele é de 1911, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis, também chamado de colagem,
porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Então, no cubismo sintético, a gente pode ter obras tridimensionais, vamos colocar assim, porque são obras que podem ter objetos para fora dela, né? Como metal, vidro, madeira, que ele colocou. Na primeira obra, a gente consegue ver, né, que está retratando como se fosse uma máscara, né? Parece uma pessoa e tem umas setas. Esse é uma figura mais. Desculpa, gente, porque saiu, não sei por que saiu, enfim. É uma figura. É uma figura que a gente consegue reconhecer, mas nem tanto, porque não é bem uma obra com um objeto. Como é que se diz? Desculpa, gente, porque o negócio saiu e eu fiquei, né? Mas não é uma obra que tem um desenho muito certinho, né? Na de cima, a gente consegue observar que a gente tem aqui uma pessoa tocando, né? Outra pessoa lendo uma partitura, tem uma pessoa tocando violão, uma pessoa tocando flauta, né? Eles estão numa mesa e sempre usando objetos, figuras geométricas. A gente também consegue observar bem isso nos dois exemplos. As principais características da pintura: a geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões, ou seja, não tem perspectiva, não tem profundidade. O claro e escuro perde a sua função, né? A gente tem as cores chapadas. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Preferência pela linha cortada e cruzada. Sensação de pintura escultórica. Cores austeras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Principais artistas: Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Fernand Léger e Robert Delaunay. E aqui eu peguei alguns exemplos para vocês, tá? Então, aqui em cima a gente tem Grande Julie, do Fernand Léger, Natureza Morta, do Georges Braque. Aqui nesse cantinho, deixa eu tirar aqui essa minha tela. A gente tem guitarra e composição do Juan Gris, está no Museu Nacional de Arte Moderna de Paris, na França. Le Demonzier, de Avignon, que é do Pablo Picasso e está no MoMA, em Nova York, que é um dos quadros mais conhecidos, tá, gente, do cubismo, e um dos mais importantes. E aqui do outro lado, a gente tem a Torre Eiffel, de Robert Delaunay, no Museu Guggenheim, em Nova York, tá? A gente consegue ver nesse quadro aqui, olha, a Torre Eiffel, ela não tá em sua forma total, né? E também ela não tá tridimensional. A gente consegue perceber que a Torre Eiffel, pelos traços dela, o formato do desenho dela, né, em si. Bom, é isso. Foi só um resumo mesmo para vocês observarem um pouquinho o que é o cubismo, vocês conseguirem fazer as atividades, tudo bem? E qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para Dani, pode conversar com ela e ela me passa, que não tem problema nenhum, tá? Um beijo, até a próxima semana.